amados irmãos, quando Deus ele nos chama, para crer no Senhor Jesus, quando Ele nos chamou para a salvação, conforme os seus planos, desde os tempos eternos, como diz o verso 9, Ele já havia planejado nos salvar, para que através de nós o nome de Jesus Cristo fosse conhecido sobre a face da terra. Deus, Ele não só nos chama, mas Ele nos dá também um dom especial para cada um de nós. E se nós analisarmos a palavra do Senhor, se nós lermos principalmente Mateus capítulo 24, lá onde fala sobre os talentos, nós vemos que cada servo do Senhor recebe algo da parte de Deus, porque cada pessoa que crê em Jesus Cristo passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja. E cada membro do nosso corpo, assim como cada membro do corpo de Cristo, tem uma função no corpo. Ele é importante de alguma maneira para o corpo. A minha língua serve para me falar, os meus olhos servem para me enxergar, as minhas narinas para que eu possa sentir os cheiros, o meu paladar para sentir os sabores, as minhas mãos para palpar, os pés para andar, assim por diante. Assim é no corpo de Cristo. Cada pessoa é um membro do corpo, cada um que crê verdadeiramente, sinceramente, que faz uma confissão sincera, que arrepende dos seus pecados, que reconhece que não merece nada do Senhor, mas na sua graça Deus quis nos salvar. Aleluia! Somos importantes na obra do Senhor, não por causa de merecermos alguma coisa, como Paulo disse aqui, não porque nós merecêssemos, mas nós somos importantes porque o Senhor Jesus nos chamou e nos encheu do seu Espírito Santo para que nós fizéssemos o seu nome conhecido. E Paulo diz aqui: não se envergonhem deste Evangelho, não se envergonhem de proclamar essa mensagem do Evangelho. Paulo nos afirma aqui, meus amados irmãos, cada um de nós fomos chamados para anunciar a mensagem do Evangelho, para viver o Evangelho, para fazer parte do corpo de Cristo. E o Senhor não nos chamou e não nos deu, quando Ele nos chamou, Ele não nos deu aqui, espírito de temor, nem de covardia, mas sim de poder, amor e autocontrole. Meus amados, Deus, Ele nos chama, Ele quer que nós sejamos membros do corpo de Cristo, Ele quer que nós estejamos atuando como membros do corpo de Cristo, e Ele nos dá o poder para isso, Ele nos dá a capacidade para isso, Ele nos enche do Espírito Santo para que isto seja capaz nas nossas vidas. Agora, meus amados irmãos, Paulo, ele está aqui perto da sua morte. Paulo, ele teve muitos colaboradores durante o tempo em que ele exerceu o seu ministério. E se nós lermos no capítulo 4, quando ele avisa para Timóteo ir logo visitar ele, porque ele estava perto de ser morto por causa da mensagem do Evangelho, ele diz: olha, a não ser Lucas, todos os que estavam comigo aqui, que me davam assistência, partiram para alguma parte, foram para algum lugar, amaram mais as coisas desta vida do que estar do meu lado nesta hora difícil. Paulo diz. Paulo, ele está consciente do perigo que a igreja, do perigo que os irmãos correm de se tornarem religiosos profissionais, de esfriarem o fervor que havia no seu coração, o risco que há dentro da igreja de nós deixarmos a chama que foi colocada em nós se apagar.
E aí um certo pastor um dia falou para AW12 e disse para ele: olha, eu estou consciente que se Deus tirasse o seu Espírito Santo hoje de dentro da igreja qual eu pastoreio, a maioria dos irmãos nem perceberiam isso. Ou seja, aquele pastor sabia que aqueles irmãos estavam se tornando religiosos profissionais. Estavam deixando de buscar o fervor do Espírito Santo, estavam buscando de deixar o poder do Espírito Santo. Paulo reconhece isso aqui. E agora, meus amados irmãos, para nós termos a ideia do perigo que nós corremos, nós podemos analisar que, segundo referências internas das duas cartas que Paulo escreve para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. A igreja, eu acho que uma das onde Paulo demorou mais tempo pregando. A igreja que mais combatia contra os falsos mestres. A igreja mais zelosa dos dons. A igreja a qual Paulo escreveu uma carta numa linguagem mais sublime do que qualquer outra. Sempre falando das coisas celestiais, da sublimidade das coisas celestiais. Agora, se nós for para o livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos, nós vemos o apóstolo João aproximadamente 30 anos após Paulo está escrevendo aqui para Timóteo. Mais ou menos 30 anos. E lá, nós vemos o Senhor Jesus elogiando a igreja de Éfeso por ela ser fiel a essa doutrina. Elogiando a igreja de Éfeso por eles não tolerarem o pecado dentro da igreja. Elogiando a igreja de Éfeso porque eles combatiam ferozmente contra os falsos mestres, contra as heresias. Mas nós vemos o Senhor Jesus fazendo uma dura crítica para aquela igreja. Porque Jesus disse: mas eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, aquela igreja em Éfeso havia deixado aquela chama se apagar. Eles haviam deixado a chama do Espírito se apagar. Eles tinham zelo, eles tinham boa doutrina, eles não viviam em pecado e imoralidade, eles eram zelosos. Mas a chama havia se acabado, o coração não ardia mais pela palavra de Deus como no início da fé deles. Eles não tinham mais aquele fervor de outrora. Talvez os dons já haviam deixado a igreja. Talvez não tinha mais levanta e anda mais dentro daquela igreja. Não tinha mais poder manifestando dentro daquela igreja. Eu sei que a chama havia se apagado sobre elas. Aqui está o perigo de nós deixarmos a chama do Espírito se apagar em nossas vidas. Eu me lembro, meus amados irmãos, quando eu resolvi, porque eu nasci no lar cristão, quando eu resolvi mesmo de fato seguir a Deus mais fielmente, como Deus acendeu uma chama dentro de mim, como na hora do almoço, às vezes eu pegava uma bibliazinha pequenininha daquela dos Gideões missionários, e eu saía para o meio do café lá em casa e ia ler a palavra do Senhor, ia meditar na palavra do Senhor. Eu me lembro como eu era sensível para sentir o Espírito Santo falando comigo através de sua palavra. Eu me lembro. E hoje, muitas das vezes eu tenho que lutar para não descuidar da leitura da palavra. Ou seja, a rotina da fé cristã, a rotina da vida do cristão, ela nos leva a se acostumar com as coisas e devagar, de pouco em pouco, e deixando aquele primeiro amor se apagar. Aí eu me lembro de Dumas, um jovenzinho negro. Ele estava em uma pequena igreja batista na África e o Espírito veio sobre ele e convenceu ele do seu pecado, e ele se arrepende, se converte e dá a decisão ali. E ao sair da porta, ele pede o pastor daquela igreja e diz: olha, o Espírito Santo veio sobre mim hoje. Tudo aquilo que eu ouvia, tinha ouvido
pastor, eu falei assim, irmão, você acabou de se converter, como é que você quer pastorear uma igreja? Eu não tenho um bolso cheio de igrejas para te dar uma igreja. Continua frequentando, vindo, e mais pra frente a gente vê isso. E aquele homenzinho negro saiu e foi para uma floresta, na beira de um riacho, encontrou uma caverna, passou 21 dias ali orando, jejuando, sem comer, beber, apenas lavando o seu rosto no riacho, lendo a sua Bíblia. E nos 21 dias o Espírito Santo veio sobre ele e o Senhor falou com ele, e ele orava e ele dizia: Senhor, tu vai dizer, porque habita na eternidade, se tu me chamou mesmo para pregar o Evangelho. Porque ao sair daqui de duas uma, ou eu saio com a certeza que o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, ou nunca mais tu me terás para pregar o Evangelho. E inteirando os 21 dias, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi cheio de poder, e o Senhor Jesus falou com ele: eu te chamei para pregar o Evangelho, e sobre aquele que tu me pôr as mãos, ele será curado, maravilhas eu farei através de ti. E então aquele jovenzinho saiu e foi para a igreja novamente, mais de 21 dias depois. E ali, depois do culto, o pastor diz: parece que é aquele jovenzinho. E ele chega novamente ao pastor e diz: estou aqui de volta e eu vim te pedir uma igreja. E aquele pastor diz: mas você só vem na igreja 2 vezes e vem me pedir novamente uma igreja? E o jovenzinho diz: olha, o Espírito Santo veio sobre mim e me ungiu para pregar o Evangelho. E eu estou consumido por esta causa. E o pastor daquela igreja disse: eu também costumava ser assim antigamente. Costumava, meus amados irmãos. Aquele pastor costumava ser cheio de fogo, de fervor, de ardor, de desejo de pregar o Evangelho, mas o fogo havia se apagado na vida daquele pastor. Mas o jovenzinho negro disse: não, você não me viu todo esse mês por aqui, sabe por quê? Porque eu saí, eu fui para uma caverna. E lá eu, sozinho com Deus, eu clamei, eu busquei a Deus. E Deus veio sobre mim e disse: eu te chamei para pregar o Evangelho. E sobre aquele que por as mãos será curado. Então o pastor levou a causa para o presbitério da igreja. O presbitério da igreja disse: olha, ele não vai te deixar em paz. Tem a igrejinha lá do outro lado da cidade, uma chopanazinha. Manda ele pastorear aquele povo. Ele não tem muito estudo, ele não vai dar conta de lidar com a palavra, e logo eles demitirão ele. E então enviaram ele, e ele começou a pregar naquele lugar. E aquela chopanazinha se tornou uma das maiores igrejas daquela cidade. 15 anos depois, Dumas escreve uma carta para A.W. Tozer e conta a história que ele, Dumas, ainda 15 anos depois, mais de 15 anos depois, durante toda a sua vida, eu acredito, ele continuava todo dia, quando dava a data em que ele havia entrado na caverna, ele despedia dos familiares, dos irmãos da igreja e ia novamente para aquela caverna, novamente renovar as suas forças, e novamente passava ali 21 dias buscando poder, buscando virtude, buscando a unção do Espírito Santo. E cada ano Deus falava novamente com ele, cada ano Deus dava o seu renovo para aquele homem, pregar o Evangelho, novas unções, nova virtude para fazer grandes coisas na obra do Senhor, porque ele permaneceu, ele não se acostumou com a sua vida. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui a palavra do Senhor nos chama, nos convida, nos convoca, nos conclama para aqui, ó. Por isso quero lembrá-lo. Paulo diz: quero te lembrar, tu não deves se esquecer. Se lembra o que você recebeu para fazer a obra do Senhor. Lembre-se como foram os primeiros dias da sua caminhada. Lembra como você buscava a palavra de Deus, como você lia a palavra de Deus. Lembra como você tinha tempo para servir ao Senhor. Lembra como você tinha tempo para orar, para jejuar.
Meus amados irmãos, lembra-te de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Avivar, a palavra avivar quer dizer trazer de volta a vida. Está dizendo aqui, ó, traga de volta para a vida aquela chama do dom que Deus lhe deu. O Espírito Santo é uma chama ardente dentro de nós, a qual Deus nos deu, a qual nós não podemos deixar apagar, a qual nós não podemos deixar morrer. Devemos sempre buscar avivar essa chama, trazer a vida dela dentro de nós. Ela deve estar viva dentro de nós, para nós fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Talvez nós podemos fazer como Gideão, dizer: onde estão as tuas maravilhas, Senhor, que nós ouvimos nossos pais falar que acontecia antigamente. Mas, meus amados irmãos, tudo que Deus fez no passado, Ele tem poder para fazer ainda hoje. Meus amados irmãos, não é só Jesus, não é só os apóstolos que tinham poder para dizer: levanta e anda, seja curado em nome de Jesus, para dizer: sai desse corpo, demônio, em nome de Jesus. Não era só eles, este poder está disponível para a igreja nos dias de hoje. O problema é que nós já se acostumou a viver a nossa vidinha acomodada, sem tirar tempo para orar, para jejuar, para buscar a Deus. Nós vivemos com o corpo cansado, com a correria do dia a dia, querendo dormir, descansar, correr atrás de um serviço aqui, de uma coisa ali, e não estamos buscando, porque não existe outra explicação. É preciso avivar essa chama, é preciso buscar este poder. Mas não passa, meus amados irmãos, o que eu mais tenho visto são pessoas dizendo: quando eu era novo na fé, eu saía para evangelizar. Eu andava tantos quilômetros de bicicleta para ir visitar alguém. Eu andava tal distância para ir pregar. Eu ia junto com o pastor levar Santa Ceia longe. Quantas pessoas a gente vê desses testemunhos desse jeito? E hoje você olha a vida da pessoa, você não vê mais isso. A chama se apagou, não queima mais no coração, não tem mais vontade, não tem mais disposição para fazer a obra de Deus, porque deixou-se apagar a chama dentro de si. Glória a Deus. Deixou de queimar aquela chama dentro do seu coração. Já não há demais, já não há demais. Meus amados irmãos, nós não podemos nos acostumar a isso. Nós não podemos. É algo perigoso. É algo que já destruiu muitas igrejas na história da igreja. Porque se a chama apagar, logo as doutrinas também não perceberão. O que foi Éfeso? Cadê Éfeso? Aonde está Éfeso hoje? Quando João escreveu Apocalipse, eles ainda tinham zelo da doutrina, ainda combatia as heresias. Mas e depois? O que virou de Éfeso? Nem existe mais a cidade. Nem existe mais. Porque aonde a chama se apaga, a igreja está fadada à falência espiritual. É o Espírito Santo que dá vida à igreja. Deus designou o Espírito Santo para isso. Vamos, meus amados irmãos, vamos buscar com fervor avivar esta chama que o Senhor colocou em nós. E eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, que Ele vai nos usar de maneira extraordinária para fazer a sua obra. Eu agradeço aqui essa oportunidade de ministrar o Evangelho. Glória a Deus. Vamos passar